Tudo bem, gatonas e gatões? Hoje eu tenho um vídeo bem especial, bem diferente para vocês. Eu acho que vocês vão gostar pelas perguntas que vocês me fazem. E hoje vai ser especial porque eu tenho uma convidada especial. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje? Quem que eu trouxe de convidada? Na verdade, a gente já gravou esse vídeo ontem e a gente teve uns problemas técnicos e a gente acabou perdendo o vídeo que ficou mó bonitinho. Mas eu trouxe a minha irmã, a Erendira. Eri, fala algo aí. Oi, gente. E eu trouxe a minha irmã porque ela vai falar a respeito de como atrair, escolher, ter um relacionamento saudável, amoroso. Minha irmã é mãe, né? Então vocês podem ouvir uns barulhos aí durante a entrevista porque ela tem pequenos serzinhos que ficam pulando para cima e para baixo e você já sabe como é que é, né? Então, abafa. E por que eu quero que ela fale a respeito disso, de como atrair um parceiro amoroso? Não só porque ela atraiu um parceiro que ela já está há muitos anos, então ela consegue falar a respeito de relacionamentos. Um parceiro super amoroso, mas o detalhe desse parceiro que ela atraiu é que ele estava de acordo com o que ela definiu que ela queria. E ela definiu o que ela queria com uma metodologia que ela chama desde a adolescência de teoria do chip. E eu quero que ela explique para vocês dessa teoria do chip, porque vocês me perguntam todo dia, Tari, por que eu atraio relacionamentos abusivos? Por que eu não consigo ter um relacionamento saudável? Então, a Eri, para mim, ela é uma referência dessas questões relacionadas a relacionamento, socializar e tudo isso, porque isso é um talento natural dela. Já não é o meu caso. Então, como não é o meu caso, eu aprendi muito, eu aprendo muito com ela, fazendo perguntas óbvias sobre relacionamentos que para mim não são tão óbvias e que para pessoas que têm algumas sequelas de laço afetivo não são coisas óbvias, né? Mas que para ela tem essa inteligência, ela passou a vida dela desenvolvendo, então é. Então, Eri, eu queria que você falasse um pouquinho da história, do contexto da teoria do chip. Então, eu acho que eu queria começar falando que eu estou com meu parceiro atual há 8 anos, indo para 9. Nós temos 2 filhos e nós temos um relacionamento em desenvolvimento, como eu acredito que deve ser, mas é um relacionamento amoroso, onde existe apoio emocional para ambos os lados, existe apoio psicológico e não existe abuso, né? Quando eu era pequena, eu via muito. Eu via as pessoas tendo relacionamentos e eu via que, tipo, passava um após o outro, as mulheres reclamando dos homens. E eu comecei a perceber que me parecia que as pessoas não sabiam exatamente o que elas queriam de um parceiro. Então eu desenvolvi uma lista. Uhum. E essa lista, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, ela era bem curta e bem simples. A primeira coisa na lista era que o homem tinha que ser bonito, ele tinha que gostar das mesmas brincadeiras que eu gostava e ele tinha que ser divertido, né? Lista de criança. Com o tempo, essa lista vai desenvolvendo, você vai analisando os novos relacionamentos, não só os seus relacionamentos, mas os relacionamentos ao seu redor. Você analisa eles e você vai vendo o que você acha que serve para você. Então, essa teoria do chip é basicamente para você saber identificar o que você quer de um relacionamento, o que você está disposta a dar a um relacionamento e o que você espera de um parceiro, né? E essas coisas eu pensava sobre isso vendo os relacionamentos da minha mãe, vendo relacionamentos familiares. E por que teoria do chip? O que tem a ver com chip? Então, não sei. Na época eu achava super tecnológico, assim. Mas assim, vamos pensar, né? Tem o chip do celular, ele era um microchip, ele virou um mini chip e um nanochip, né? Um chip grande não vai funcionar num celular que tem um nanochip e vice-versa. Então é importante que haja um encaixe. Esse encaixe precisa, ele só pode ocorrer a partir do momento que você sabe definir o que você quer, um, desse relacionamento, dessa pessoa, e o que você está disposta a dar e o que você está disposta a suportar.
por causa desse relacionamento ou deste parceiro. Mas e a frase lá que você falava, que ela falava essa frase, gente? Ela falava assim: gente, se o chip não for compatível, troca o chip, gente. Sim, claro, né? Se não vai funcionar o celular, você precisa trocar de chip. Isso é uma situação que às vezes não funciona para todo mundo. Você pega e namora uma pessoa e daí você tipo parte para outra rapidinho. O lance, gente, é que eu vejo as pessoas insistindo em relacionamentos que não dão certo, né? E elas insistem justamente porque elas não fizeram essa análise prévia do que elas esperam. Aí você vê a pessoa, mas eu vou mudar, especialmente a mulher. A mulher que é criada para pensar que a gente vai poder mudar o homem, porque eles não são dados ferramentas emocionais para lidar com as situações do mundo. Você não muda ninguém. Não muda ninguém se a pessoa não estiver disposta a fazer essa mudança. Então, se você começar a namorar um alcoólatra, ele vai sempre continuar sendo alcoólatra até o dia que ele quiser mudar essa situação do alcoolismo. E há uma tendência da mulher querer salvar. E tipo, como se fosse ser uma mulher melhor se conseguir salvar esse homem. Nós não precisamos salvar ninguém, né? E também não precisamos ser salvas. Existe também essa questão de, eu sou uma pessoa quebrada, então eu preciso de um homem para cuidar de mim. E isso não quer dizer que se você quer que um homem cuide de você, você não pode ter. Claro que não. Isso vai lá na sua listazinha. Assim, eu quero que você seja cuidada. Bota na sua lista. Mas você também não pode aceitar. Criança? One second. One second. Ok, that's fine. Gente, coisas demais. Ela foi lá resolver a questão com o pimpolho dela ou a pimpolha dela, não sei qual que foi dessa vez. Que lá tem crianças, tem gatos, então foi alguém. Não, foi só um ventilador mal criado mesmo. Ah, tá. Eu achei que era crianças e gatos. Já culpando os seres humanos. Ele está mal criado porque as crianças e os gatos quebraram ele, entendeu? Aí ele tá lá, tendo um treco no chão. Então, é importante que a pessoa saiba... É importante que a pessoa tenha autopercepção, percepção do mundo para ela poder escolher bem. Escolher bem e escolher bem para ela, não o que os outros dizem que ela precisa ter. A troca, o que acontece? Quando eu namorava, eu sou uma pessoa extrovertida e disponível para o mundo, eu namorava, eu via que não dava certo, ou saía no encontro, via que não dava certo, eu trocava, não tinha problema nenhum. Não me preocupava com as questões de tipo, essa menina é galinha, essa menina é puta, essas coisas não... Ó, se você for se preocupar com isso, você gasta seu tempo. Você gasta seu tempo e às vezes você altera a sua visão, a sua autoimagem, e daí você já passa também a escolher e atrair pessoas erradas. Porque você se preocupou com a visão de outra pessoa e não com o que você quis. Então, essa de não tá dando certo, troca o chip, troca o chip. Se você não for uma pessoa disponível emocionalmente ou fisicamente para ter relacionamentos assim, fugazes, rápidos, é mais importante ainda que você saiba o que você quer de alguém e de um relacionamento. Porque quando você tem isso mais bem desenvolvido, você pode analisar com mais clareza e mais calma as pessoas que estão ao seu redor para escolher bem. O que eu achei interessante, o que você está mencionando, é o seguinte: muitas das mulheres que entram em contato comigo, elas ficam naquela preocupação, nossa, mas será que eu fiz algo de errado? Será que eu sou algo de errado? Eu não recebo dos outros a resposta que eu gostaria. E o que tu está falando é exatamente o oposto. É você se manter na posição de quem escolhe o tempo inteiro. E não ficar tipo, putz, será que eu estou me encaixando no padrão dos outros? Você vai se encaixar no padrão de alguém, com certeza. Mas você só vai se encaixar no padrão de alguém quando você souber qual padrão você é. Então, tipo, né, você não pode ficar se moldando para se encaixar no padrão de outra pessoa, porque não vai encaixar nunca. Às vezes chega até perto, mas não encaixa. E esse micro não encaixe, ele vai ficando maior e maior e maior e maior com o tempo, porque às vezes é uma parte de você que você tem que anular. E às vezes essa parte é importante. Então, é muito importante você ter noção de que eu vou escolher, eu quero assim, e vai ser assim para mim, porque essa vida é minha. Então, quem estiver na minha vida vai ter que ter a mesma responsabilidade que eu tenho no relacionamento.
Não é tipo, você é culpada por tudo. Porque quando você vira culpada por tudo, a outra pessoa não assume responsabilidade pelas partes dela. E quando você culpa os outros por tudo, você não assume a responsabilidade. Então é importante que você ache um parceiro que esteja disposto a dividir as responsabilidades de um relacionamento com você. E também querer caminhar no mesmo caminho, né? Porque não adianta você ter um sonho de morar em Paris e o cara quer ficar parado na vila dele pelo resto da vida, entendeu? Pronto, Ou você quiser ficar na sua cidade e a pessoa quer viajar ao mundo. Vocês pronto. têm que ter alinhar essas ideias, esses sonhos. A outra coisa que eu achei legal é que além da pessoa se manter na posição de escolher, na verdade, pela teoria do chip, né, você já aborda os seres humanos com essa intenção. Então, tipo, você já está observando constantemente e você usa as experiências que você tem com homens ou com mulheres, ou seja lá que as pessoas gostam, né, para através da experiência ter a resposta positiva, negativa e analisar. Por que eu mencionei isso? Porque eu acho que a gente chega nos relacionamentos. Eu acho que a expectativa é muito importante. Então, se você aborda uma pessoa com uma expectativa de que tem que dar certo, porque eu tô solitário, eu já tenho 30 e poucos anos de idade e tem que dar certo, né? Não necessariamente você vai ter aquela disponibilidade para processar bem as informações, o que você não gostou, ter energia para partir para o outro, porque a sua expectativa foi outra coisa. Aí você se frustra e fica levando isso para o lado pessoal como se você fosse um fracasso. Ai, meu Deus, não deu certo o relacionamento, não sei o quê. E, na verdade, na tua teoria, você já aborda o negócio como um laboratório mesmo. Sim. Você já aborda assim e você também tem que ficar prestando atenção se você está pronta ou não para ter um relacionamento. Isso é importante, que às vezes a gente quer, mas não está pronto. Não está na hora. Então, às vezes, você pode até conhecer uma pessoa certa, mas no momento errado. E aí você também tem que saber se resguardar, se afastar, porque não é o momento certo. Porque daí você acaba atrapalhando a vida dessa pessoa, que pode procurar felicidade, e a sua. Porque quando você não está pronta para um relacionamento, é natural que ele vai acabar. Ele vai acabar provavelmente não de uma forma muito positiva. Então, às vezes a gente vê pessoas que ficam com uma pessoa porque trata ela muito bem, mas não sente nada pela pessoa. Gosta da pessoa como amigo, gosta da pessoa como qualquer coisa, menos um parceiro de vida. Uhum. E isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Você acaba se anulando e anulando a pessoa que está junto com você. E você vê que tem casamentos de 30, 40 anos que são assim, que acabam se tornando relacionamentos codependentes e abusivos, por causa dessa situação deles não terem se encaixado realmente no começo. E outra coisa que é importante saber é que nem todo relacionamento é para sempre. E não é que porque ele não é para sempre, que ele não é um relacionamento bom, que ele não é um relacionamento que vai lhe ajudar em alguma coisa, porque todo relacionamento que você tem é um degrauzinho para chegar onde você quer. Então, todo relacionamento, se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi curto, se ele foi longo, é bom você fazer a análise daquele relacionamento e extrair a lição que ele tinha para lhe ensinar. Às vezes você não quer um relacionamento. Às vezes você quer ficar com só quer uma pessoa para ficar, só quer uma pessoa para transar. Tenha noção de que é isso que você quer daquela pessoa. Não tente romantizar a coisa porque a sociedade espera que a gente não tenha esse tipo de relacionamento. Não romantize. É aquilo que é, seja clara, consigo mesma, com a pessoa, seja honesta, porque daí você deixa as outras portas abertas. As outras coisas continuam a fluir, não tem nada bloqueando o seu caminho. Se às vezes você tem um relacionamento com alguém que você vê que aquela pessoa te ensina a ser mais centrada, e você talvez seja uma pessoa doidinha assim, você ensina a pessoa a ser mais divertida, a se soltar um pouco mais. Às vezes esses relacionamentos duram um pouco tempo, mas essa troca é importante e molda o seu caráter, molda o caráter da outra pessoa. Então fazer análises e É, observação. o que eu acho mais legal do teu método é que nunca tem fracasso nele. Tudo é um degrau. Não, Tudo é nunca um tem degrau, fracasso. tudo é conhecimento. Eu acho isso muito legal. Você mencionou duas coisas. Você falou agora de ter clareza, né, a respeito do que você quer para fazer uma lista e de usar os relacionamentos já com a expectativa de observação para extrair as informações para essa lista. E aí você falou duas coisas também. Como definir o que você atura, não é?
e também definir o que você está disposta a dar, a doar. E eu queria que você falasse sobre essas duas coisas. Como que a pessoa define o que ela atura? Eu acho importante a pessoa suportar coisas que não vão ser maléficas para ela. Tipo, então, não estou falando de aturar alguém que vai bater em você, que vai lhe tratar mal, que vai lhe xingar, que vai gaslight você, que vai fazer você se sentir louca. Qualquer pessoa que tenha um comportamento abusivo, você não atura. Não é necessário aturar relacionamento abusivo. Às vezes, você até passa por um relacionamento abusivo durante um curto período de tempo e você usa ele para saber identificar os pontos e as características desse tipo de pessoa. Às vezes a pessoa não é tão divertida quanto você, não gosta de sair tanto quanto você. Isso para mim é uma coisa que dá para eu aturar, ficar em casa mais vezes, sabe, ao invés de sair tanto. Isso é uma coisa que dá. Às vezes a pessoa é uma pessoa que gosta de passar muito tempo com a família e você não é. Isso é uma coisa que dá, até porque a família é uma parte muito importante da vida das pessoas, e a gente que sofreu com a falta de apoio, a falta de amor, às vezes a gente pode até ter um pouco de assim, ó, né? Tipo, não quero, não. Mas é importante para aquela pessoa. O meu marido, por exemplo, ele foi criado com mãe, pai, família estável, com raízes, com tia, tio, avô, periquito, gato, primo. Então, para ele, a família é muito importante e isso se tornou um valor meu. Amar a família dele, conhecer a família dele, respeitar a família dele, apesar das muitas diferenças que nós temos de ideologia, é extremamente importante para mim e para ele e para os meus filhos. Porque criar as pessoas sem raiz gera algumas dificuldades delas terem relacionamentos de amizade e amorosos, e também no trabalho. Então, né, eu não gosto de família. Às vezes, aturar um almoço de domingo é uma parte importante do relacionamento. Às vezes, você vai ter que saber abrir mão de algumas coisas. Tipo, por exemplo, meu marido tem a carreira dele, é importante para a nossa família, para o sustento da nossa família. Então, a gente transfere de um local para o outro com uma certa frequência. Isso é uma coisa que eu pego para mim e, na realidade, nem tenho que aturar. É uma coisa que eu simplesmente pego e digo, vamos fazer? Vamos. Isso é apoiar. É importante saber apoiar. Assim como ele tem que saber lidar comigo e com as minhas situações por causa da minha criação, né? Eu era uma pessoa que era difícil de toque, de carinho, assim, tipo, eu não queria que me tocasse, eu não sou muito grudenta, eu não sou carinhosa na forma típica de ser carinhosa. Isso é uma coisa que ele teve que aprender a suportar. E ele é extremamente pegajoso. Então, é uma coisa que eu tive que aprender. Então, a gente caminha em direção um ao outro para ficar juntinho, sem que o outro se sinta negligenciado ou forçado a alguma coisa. Vão ter momentos que você vai se sentir assim? Claro que vai. Ninguém é perfeito, nenhum relacionamento é perfeito. E sem esses momentos você não cresce. O importante é você ser honesto, comunicar para poder crescer juntos. Eu queria mencionar também, você mencionou, mas eu queria enfatizar aqui que às vezes esse tal de o que eu aturo? E aí você fica observando se a pessoa tem comportamentos abusivos. Aí você não identifica um comportamento abusivo. E aí você não consegue justificar para você mesmo por que você está tão infeliz, mas na verdade você não sente que a pessoa está presente, você não sente energia amorosa e preocupação, atenção vindo da pessoa. Parece uma pessoa morta do seu lado, você não se sente à vontade para ser você mesma. Então é legal que não é só abuso que a gente está falando, né? Que são coisas, digamos, mais óbvias. Mas É que negligência é um tipo de sim, abuso, né? sim. Negligência é um tipo de abuso e a gente às vezes não identifica, mas isso para mim é bem fácil identificar por causa da criação que a gente teve. Então, identificar negligência é muito fácil para mim. Se eu quero andar na rua de mão dada e a pessoa não quer por alguma razão, e você vê que isso é um padrão que se repete e te incomoda, isso tem que ser conversado. Se for conversado e não mudar nada, você tem que realmente pensar, o que que é isso? Isso tá bom para mim?
E se sentir abandonada e rejeitada, e daí às vezes tem pessoas que sentem assim, e elas partem para uma conquista. E aí elas fazem um trabalho de conquista para alimentar o ego, e essa Uhum, conquista, ela não é uma conquista que vai lhe trazer benefícios no final, uhum, porque é uma conquista vazia. É uma uhum. conquista de você novamente estar tentando mudar alguém que não quer ser mudado, ou alguém que você vai acabar sufocando, né? E sufocar as pessoas no relacionamento geralmente não dá certo. Então é importante você de fato saber identificar essas questões mais sutis. Tem um monte de testezinho online, um monte de artigos sobre relacionamentos que também ajudam. São Pronto. formas de ajudar a gente de ler, assim, pensa que são meio besteira, sabe? Não, mas são Mas, úteis. Oh. E então, eu queria mencionar isso, que eu tenho muitos clientes assim, tipo, ele não bate em mim, mas eu nunca senti que ele estava presente, sabe? Tipo, pô, mas a sua necessidade de sentir a presença dele é importante. E a pessoa, não, mas não tenho hematoma, não sei o que, eu só não me sinto nutrida, nem isso, nem aquilo, não tenho com quem conversar, né? Aí a pessoa, então, ou seja, você vai saber se você está preenchido ou não. E eu acredito que esse negócio, como definir o que você atura, é como você falou, é muito pessoal, né? sim, é muito pessoal. Mas tem coisas que são básicas, né? Um, são coisas que são além do físico, assim, mas ter a atenção, a presença, a pessoa te perguntar como teu dia foi, né? A pessoa te ligar, a pessoa te dar uma certa satisfação do que está acontecendo. Isso não significa que a pessoa tem que te ligar todo dia e dizer eu estou fazendo isso com tal pessoa, em tal horário. Isso não significa isso. Essas regras são regras que vocês estabelecem no relacionamento. E às vezes você quer um relacionamento poliamoroso onde você não tem um parceiro só. Mas isso tudo o que eu acho mais importante de tudo isso, além de você saber o que você quer, é você ter abertura de comunicação e você ter a capacidade de honestidade um com o outro. Pronto. A questão da honestidade, nem sempre você vai poder falar tudo na hora que você quer. Às vezes, você poupa a pessoa do que você acha que é a honestidade necessária naquele momento, porque a pessoa não está pronta. Você precisa saber identificar esses momentos. Assim como, se você conseguir fazer isso, você consegue ensinar a outra pessoa a saber identificar os teus momentos, para eles respeitarem você e as suas emoções. Porque quando vocês estão às vezes é melhor só, tipo, ó, vaza, vai um para um lado, um para o outro, e depois vocês voltam. Mas isso também depende muito do tipo de casal, depende do tipo de relacionamento, depende do tipo de pessoa, né? Por isso que é importante você saber o que você quer para você achar alguém compatível com você. Tá. E aí você falou um outro negócio legal também. Ok, como definir o que você atura, dá para ver na internet, ideias do que não é abusivo, negligência é abusivo também, é pessoal, você tem que estar se observando, ver se aquilo é sustentável para você ou não, e como você identifica o que você está disposta a dar. Isso para mim foi uma coisa que eu aprendi nos relacionamentos mesmo. Eu sempre soube que eu estava disposta a dar honestidade, a dar clareza sobre o que eu quero. Isso ajuda muito o homem, viu? Ajuda muito. Você saber o que você quer. E às vezes você vai aprendendo no seu relacionamento, a olhar, saber se, tipo, meu marido é uma pessoa que precisa de mais carinho. Meu marido é uma pessoa que precisa que eu ligue para ele todos os dias. Meu marido é uma pessoa que precisa de mais espaço. Né? Meu marido precisa de um tempinho para ele jogar futebol com os amigos na semana. Você precisa saber identificar que uma pessoa, um namorado, uma namorada, ele não para de ser um ser humano depois que ele fica com você. Ele tem as necessidades dele. Você tem que saber sacrificar um tempo que talvez você ache que é seu, para que ele possa desenvolver e ele ou ela possa ser feliz. É importante você saber olhar para o outro como você gostaria que alguém olhasse para você. Eri, se tu Hum. fosse resumir tudo que você falou aqui para uma pessoa, tipo, não, eu assisto muita coisa pela internet, muita informação, mas eu vou tirar um conhecimento desse vídeo para levar para mim, para me ajudar a identificar um parceiro compatível. O que seria?
Eu acho que para você poder identificar um parceiro compatível, você tem que primeiro começar a se conhecer. Porque é impossível você chegar numa lista sem se conhecer. Então, o trabalho de autoamor, o trabalho de autoanálise, um olhar para você mesmo com honestidade é importante para que você possa desenvolver um relacionamento saudável em qualquer nível. Seja amizade, seja namoro, seja profissional, mas especialmente na questão do relacionamento amoroso, porque envolve muita intimidade, né? Às vezes envolve muitos medos, muitos tabus. Então você precisa saber o máximo possível sobre você mesmo e ter a ideia de que você tem que manter a cabeça aberta, porque você não sabe tudo. Você vai continuar aprendendo. Muito bom. Muito bom. Gente, essa é minha irmã mais velha. É mais velha, assim, que ontem tava brigando comigo. Eu sou velha nada! É a tua cara. Vocês já conheceram a irmã do meio, a Desce. Tem um vídeo aí na internet também a respeito de socializar. A gente fala da parte do laço afetivo com a Dessana. Quando você tem muitas sequelas de relacionamento, né? Então, procure esse relacionamento também. Esse vídeo também com a minha outra irmã. E eu queria só falar para vocês do canal que eu sei que muitos de vocês não têm relacionamentos saudáveis, amorosos com seus irmãos. Faz parte da dinâmica familiar onde há a mãe narcisista, esse negócio de triangulação, de jogar um irmão contra o outro. E a gente passou por isso também. E a gente ficou muitos anos sem ter relacionamento, sem saber interagir uma com a outra. E é uma bênção para mim, realmente, que a gente conseguiu tipo, formar um laço, e não é qualquer laço, elas são minha base, sabe? A Eri, a Dessana, elas são minha base. Então, a gente que veio do negócio totalmente desestruturado, nós três, a gente faz por onde, hoje em dia, cultivar essa base. Eu tô falando isso para vocês, que eu sei que vocês morrem de tristeza com seus irmãos, que às vezes não tem isso. E saibam que cada um passa pelo seu processo pessoal de superação, mas que às vezes, se cada um passar por isso, né, é possível resgatar esses relacionamentos. E eu sou abençoada de ter essa mulherada maravilhosa, esse ser humano maravilhoso aí, que é minha irmã, para vir compartilhar algumas coisas com vocês. Eu quero convidar ela para falar mais coisas sobre relacionamento, porque ela é minha consultora. quando eu tô com alguma dúvida, alguma coisa, eu já vou conversar com a Heredia, que eu sei que isso é talento dela. Então eu vou, me fala o que vocês... Eu sei que vocês têm um monte de perguntas sobre essas coisas, vivem me fazendo. Joguem tudo nos comentários para ela dar uma olhada também. Qualquer coisa a gente vai fazendo mais vídeos a respeito disso. Futuramente a Heredia vai fazer uns trabalhos comigo também, então fiquem de olho. E muito obrigada, Eri. I love Obrigada. you. Me too. Dá um... Aperta os... Tudo retardado aqui em casa. Beija os meus sobrinhos, aperta eles, dá uma fungada e logo eu vou visitar. Beijinhos, Eri. Beijo.